começar agora. Cada um sabe a ordem, né? Certinho. Sim, pode começar? Pode. Boa noite. O nosso grupo vai falar sobre as estações meteorológicas. E o grupo é composto por mim, Eduarda, pelo Guilherme Silva, pelo Lucas Pedrosa, pela Rafaela Marçal e o William Almeida. E nós somos do terceiro período do curso de Tecnologia em Cafeicultura. A estação meteorológica é uma ferramenta fundamental para monitorar as condições meteorológicas na lavoura e assim ajudar agricultores a tomarem decisões. A observação meteorológica de superfície, realizada nas estações meteorológicas, consiste na coleta diária de dados referentes a diversas variáveis atmosféricas que caracterizam o estado da atmosfera, ou seja, o tempo. Para uma coleta de dados de precisão, é necessário seguir algumas normas com relação à localização, tipo e instalação dos equipamentos, e padronização dos horários de observação e dos procedimentos operacionais, como calibração dos instrumentos de medição. O que é uma O que estação é? meteorológica? Existem dois tipos de estação meteorológica. Estações automáticas são aquelas que fazem os dados totalmente automatizados. Nesse tipo de estação, os sensores emitem sinais elétricos que são captados por um sistema de aquisição de dados, que é o data logger, possibilitando que o armazenamento e o processamento dos dados sejam informatizados. Também tem a estação convencional, que aí ela exige que uma pessoa vá lá e faça a coleta dos dados medidos todos os dias. Os instrumentos que compõem esse tipo de estação são normalmente de leitura direta, como os termômetros, ou com sistema mecânico de registro, como o termohigrografo, o pluviógrafo e o anemógrafo. Elas se dividem em classes de acordo com a finalidade e o número de variáveis observadas. A instalação de uma estação meteorológica, ela é um procedimento muito importante, porque como ela está captando vários elementos da natureza, então o local de instalação deve ser muito bem a sua implantação. Possui alguns requisitos. O local ele deve ser um local plano, longe de obstáculos, com solo bem drenado para evitar acúmulo de água. É recomendado que a distância dos obstáculos mais próximos, podendo ser árvores ou prédios, essa distância seja no mínimo 10 vezes a altura do próprio obstáculo na sua composição. Então, a maioria das estações ela está presente em instituições de ensino ou de pesquisa. Você é difícil achar uma estação em um local um local ermo, um local que tem a segurança necessária. Também é interessante para se fazer a instalação da estação evitar a presença de animais, já vista que qualquer pássaro, qualquer cachorro que pudesse entrar poderia facilmente estragar os equipamentos e interferir nas medições. Então é interessante que fique fora de locais que atraiam pássaros e também um local para evitar a presença de animais. Os sensores das estações meteorológicas automáticas são muito importantes. Devido à sua praticidade, atualmente a estação meteorológica automática é mais utilizada. Além disso, com esse tipo de estação, também é possível verificar pela internet os dados em tempo real. As estações automáticas possuem quatro tipos de sensores essenciais: o anemômetro,
pirômetro, o sensor de temperatura e umidade e o pluviômetro. Anemômetro é um instrumento que mede a velocidade e a direção do vento. Esse instrumento deve ser instalado a 2 metros de altura em relação ao solo. Já o pirômetro registra a radiação solar global e deve ser instalado entre 1,5 a 2 metros de altura. Sensor de temperatura e umidade geralmente são termistores e tem o pluviômetro que mede a precipitação e o tipo de pluviômetro mais utilizado é o de báscula. A área de captação de água bocal, no caso bocal do pluviômetro, deve ficar a 1,5 metros do solo. Esses são os principais sensores que existem em uma estação meteorológica automática. Bom, vou falar um pouco da importância da estação meteorológica na agricultura. Então, a gente está vivendo um período aí de muita seca, né? Todo mundo sabe. E agora, que nem, por exemplo, é uma época de muita seca, o pessoal está plantando, usando bastante foliar aí, mas vamos supor, você quer plantar milho. Não adianta nada eu plantar milho hoje e ficar 15 dias sem chover, né? Então, as variáveis atmosféricas medidas nessas estações meteorológicas influenciam diretamente na produtividade da sua plantação. Também com essas estações meteorológicas é possível mensurar diversos fatores que influenciam no gerenciamento das atividades da fazenda, né? Como a direção dos ventos, precipitação acumulada da safra, né? Temperatura média. Então, isso aí comanda tudo na regulagem do teu aspersor, certo? Além disso, com a estação meteorológica é possível fazer o manejo da irrigação, porque através dos dados registrados na estação é possível quantificar as principais formas de entrada e saída de água